E se eu te dissesse que a história de dor, de fracassos repetidos e de batalhas que parecem nunca ter fim na sua família não foi um acidente? E se, na verdade, tudo isso for o resultado de uma sentença invisível, uma herança espiritual que foi passada de geração em geração e que hoje ecoa na vida dos seus filhos, no seu casamento, nas suas finanças. Talvez você tenha chegado a este vídeo não por acaso, mas porque hoje é o dia em que os céus decretaram que essa sentença precisa ser quebrada. Esta mensagem pode ser o mandado de soltura que você talvez sem saber esperava. Antes de prosseguirmos, quero te pedir algo. Se você sente no seu espírito que este momento é para você, escreva nos comentários a palavra libertação. Não é apenas um comentário, é o seu primeiro passo de fé. E acredite, fique até o final, porque o que Deus tem reservado vai muito além do que você pode imaginar. Agora, pare por um instante, respire fundo e esvazie sua mente de tudo o que te distrai, pois o que está prestes a ser revelado não é uma fórmula mágica, mas uma verdade espiritual capaz de provocar uma reviravolta. Existe uma oração específica, uma declaração de autoridade que não se baseia em rituais, mas em uma aliança com o Deus que ouve cada súplica de um coração que clama pelos seus. Esta não é uma oração comum. Ela é uma arma, uma chave projetada para romper os ciclos de dor que marcaram sua linhagem, para rasgar as páginas de um passado de sofrimento e permitir que um novo capítulo seja escrito. O que você vai ouvir agora tem o poder de ser o marco, o antes e o depois na história da sua casa, o ponto de virada espiritual que sua alma tanto anseia. Portanto, prepare seu coração, pois a batalha pelo destino da sua família começa agora, e a vitória já tem um caminho traçado pela fé. Talvez você tenha crescido ouvindo que certas coisas são normais, que algumas dores todo mundo passa, que fracassos fazem parte da vida. Mas e se eu te dissesse que nem toda luta é natural? E se muitas das batalhas que seus filhos enfrentam hoje têm raízes plantadas há anos, talvez até mesmo antes do nascimento deles? Não é sobre culpa, não é sobre medo, é sobre entendimento espiritual. A palavra de Deus nos mostra que existem maldições que se perpetuam, famílias inteiras marcadas por padrões repetidos, vícios, doenças, relacionamentos quebrados, vidas financeiras destruídas. Isso não é acaso, é herança espiritual. Mas assim como existe herança de dor, também existe herança de libertação. E ela começa com uma escolha. Billy Graham entendia isso. Ele dizia que a oração de um pai ou de uma mãe que clama com fé e autoridade pode alcançar lugares onde os filhos nem imaginam que precisam de socorro. Porque quando você ora em espírito, você não está apenas dizendo palavras. Você está travando batalhas que seus filhos ainda nem sabem que enfrentam. É por isso que essa oração que vamos revelar não é comum. Ela tem um propósito: romper o ciclo, quebrar correntes antigas, mudar o rumo de toda uma geração a partir da sua boca, da sua fé, do seu posicionamento. E aqui vai uma verdade que talvez doa, mas precisa ser dita. Se você não orar por eles, quem vai?
Quem mais vai se importar com o destino espiritual dos seus filhos? Como você se importa quem vai lutar nos bastidores quando ninguém vê, clamando por algo que o mundo natural não pode resolver? Você foi escolhido, escolhida. Essa responsabilidade não caiu na sua vida por acaso. Deus confiou a você essa missão e Ele não te deixaria sozinho para cumpri-la. Continue comigo, porque nos próximos minutos você vai entender não apenas como orar, mas por que essa oração tem o poder de arrancar seus filhos das garras do inimigo e colocá-los de volta no centro da vontade de Deus. E quando isso acontecer, nada, absolutamente nada, vai ser como antes. Antes de começar, deixe um comentário com 1. Se você está pronto para mudar sua vida hoje, e inscreva-se no canal para não perder o que vem por aí. Você já reparou como às vezes mesmo os filhos mais educados, mais amorosos, começam a mudar de comportamento do nada, começam a se afastar, a se calar, a tomar decisões que parecem não combinar com quem eles realmente são. Você olha-se nos olhos deles e parece que algo se perdeu ali dentro. Isso não é só adolescência, não é só fase. Muitas vezes é influência espiritual e negar isso é o mesmo que apagar o fogo tentando ignorar as chamas. É nesse exato ponto que a maioria das pessoas falha. Lutam com armas erradas, tentam controlar com gritos, consertar com castigos, argumentar com lógica quando o que está acontecendo exige joelho no chão e espírito em guerra. Porque há coisas que só se quebram no mundo invisível, e você precisa saber como fazer isso. A oração que você está prestes a aprender não é uma fórmula mágica. Ela não é um amuleto. Ela é uma declaração de autoridade, de identidade de guerra contra tudo que se levanta contra os seus filhos. É como colocar um escudo espiritual sobre eles todos os dias. É como dizer ao inimigo: aqui não, com os meus filhos você não toca. Talvez, enquanto você ouve isso, esteja se lembrando de tudo o que já tentou, de quantas vezes orou chorando, sentindo que suas palavras batiam no teto, quantas vezes você pediu a Deus um sinal, uma resposta, um caminho. Pois hoje essa resposta chegou. Você está aqui por um propósito, porque Deus conhece a dor que você carrega em silêncio. Ele viu quando ninguém mais viu. Ele ouviu seus gemidos, mesmo quando suas orações já não tinham mais palavras. E agora, Ele está dizendo: eu te dei a arma, use-a. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa saber versículos decorados. O que você precisa é de fé, de verdade e de coragem para agir. Porque essa oração, quando feita com o coração rasgado, tem o poder de romper com maldições que vieram de avós, bisavós, gerações inteiras, e abrir caminho para um novo ciclo. Um ciclo de bênçãos, proteção, propósito e paz. Agora, imagine só seus filhos livres da ansiedade, da depressão, dos relacionamentos tóxicos, das escolhas que roubam a identidade deles. Imagine ver seus filhos florescendo, crescendo em sabedoria, em alegria, em conexão com Deus, não como resultado do acaso, mas como resposta da sua oração. Essa não é só uma mensagem, é um chamado. E quem entende isso nunca mais volta a orar do mesmo jeito. Continue assistindo, a oração está chegando, e quando você orar, o céu vai ouvir e o inferno
vai tremer. Quantas vezes você já se perguntou se está fazendo o suficiente? Quantas vezes sentiu que perdeu o controle, como se a vida estivesse passando por você e as decisões que seus filhos tomam fossem como flechas lançadas para um alvo que você não consegue mais enxergarão? A verdade é dura, mas libertadora. Você não tem controle sobre tudo e isso dói. Dói porque você ama, porque você daria a própria vida por eles. Mas o amor verdadeiro não se revela no controle. Ele se revela no clamor, no ato de se ajoelhar e entregar, sabendo que há um Deus que pode ir onde você não pode. E olha, você não está sozinho. Não está sozinha. Todo pai e mãe, em algum momento, enfrenta esse grito silencioso dentro do peito. Será que eu estou perdendo meus filhos? E essa dúvida rouba o sono, a paz, a fé. Mas deixa eu te dizer algo que talvez você tenha esquecido. Você é a ponte entre o que seus filhos estão vivendo agora e aquilo que Deus planejou para a vida deles desde antes da fundação do mundo. O mundo lá fora é barulhento. Ele diz que tudo é normal, que cada um tem seu caminho, que é só uma fase que não se deve interferir. Mas e se essa fase custar a alma deles? E se esse caminho for um abismo disfarçado? Você foi chamado para interferir, sim, porque o amor que se cala diante do perigo não é amor, é omissão. Pense comigo. Quantas histórias você já ouviu de famílias inteiras destruídas por repetições invisíveis, filhos que seguem exatamente os mesmos passos de dor dos pais, casamentos desfeitos, como se existisse uma sentença escrita, gerações que nascem e morrem nos mesmos lugares espirituais, como se estivessem presas numa engrenagem invisível que gira sem parar. A filosofia nos ensina que quem não conhece sua história está condenado a repeti-la. Mas o Evangelho vai além. Ele diz que quem entrega sua história a Deus está destinado a reescrevê-la. E é isso que você vai fazer aqui: reescrever, rasgar as páginas velhas e permitir que o autor da vida escreva um novo capítulo com seus filhos livres, com sua casa em paz, com você dormindo em paz, não porque tudo está perfeito, mas porque você sabe que Deus está lutando por você. Se essa mensagem tocar seu coração, clique no like, comente. Amém. E compartilhe com quem precisa ouvir isso agora. Você não precisa entender tudo. Só precisa fazer uma escolha, ficar de pé ou dobrar os joelhos. E é nessa segunda posição que os maiores milagres da vida acontecem. Se prepare, a oração está chegando e com ela uma libertação que talvez sua família espere há gerações. Talvez ninguém tenha te contado isso ainda, mas você carrega algo sagrado dentro de você, autoridade espiritual. Não é um título, não é algo que se aprende com um livro ou um diploma. É algo que nasce da responsabilidade divina de ser pai, de ser mãe, de ser guardião de uma alma que foi confiada a você. Existe um tipo de oração que o céu não ignora, não porque ela é perfeita, mas porque ela vem de um coração desesperado por ver seus filhos livres. Uma oração que não tem vergonha de chorar, de tremer, de se render, de clamar, como quem sabe que se Deus não intervier, tudo pode se perder.
É essa oração que quebra maldições. É essa oração que vamos fazer hoje. Mas antes, reflita comigo qual é o legado que você quer deixar. Uma casa cheia de coisas ou uma linhagem livre espiritualmente? Filhos que herdam apenas bens ou filhos que herdam a paz? Você pode ser a primeira geração a mudar tudo, a encerrar ciclos que destruíram vidas por trás de sorrisos silenciosos, a levantar um novo tempo onde a bênção não será a exceção, será o padrão. E entenda isso, não depende do comportamento atual dos seus filhos. Eles podem estar distantes, frios, perdidos, rebeldes, mas isso não assusta Deus. Ele é especialista em reverter histórias e ele não precisa de muito, só de um coração disposto a lutar no lugar certo. Quando você ora por seus filhos, você está fazendo algo eterno. Você está plantando sementes invisíveis que vão florescer no tempo certo, mesmo que agora tudo pareça seco, mesmo que o chão da sua casa esteja frio, mesmo que você se sinta cansado, cansada, quase desistindo. Não desista, porque toda lágrima derramada por um filho é uma intercessão escrita no céu. Toda madrugada acordado é um altar silencioso construído na alma. E Deus, nunca ignora um altar erguido em amor. Agora respire fundo. Feche seus olhos por um instante, sinta. Você está prestes a se levantar em oração, não como alguém frágil diante da dor, mas como um guerreiro, uma guerreira armado, com aquilo que o inferno mais teme, uma fé viva. A oração que quebra maldições está chegando. E quando você orar, o céu vai se mover e os seus filhos vão ser alcançados, mesmo que estejam longe, mesmo que nem saibam, mesmo que ainda não creiam. Porque quando um pai ou uma mãe se coloca na brecha, nada permanece como antes. Agora, imagine seus filhos caminhando em direção a um futuro onde o passado não dita mais as regras, onde o nome da sua família deixa de estar associado à dor, à perda, à repetição de histórias quebradas e passa a ser lembrado como um marco de recomeço onde tudo mudou, onde você decidiu levantar a voz e romper o silêncio das gerações. Essa oração que está por vir não é apenas por proteção, é por libertação, por cura, por transformação profunda. Ela não é sussurrada, ela é clamada com autoridade. Ela se eleva acima das palavras humanas e se conecta diretamente com o coração de Deus. E é importante que você entenda, não existe lugar que Deus não possa alcançar. Não existe distância, nem rebeldia, nem trauma, nem escolha errada que consiga se esconder de um pai que ouve uma mãe, ou um pai que ora com verdade. Lembre-se, antes mesmo de você amar seus filhos, Deus já os amava. Ele sonhou com eles antes de você sequer saber que eles existiriam. Ele conhece cada fio de cabelo, cada pensamento confuso, cada dor que eles nunca te contaram. E mais, ele já preparou um caminho. O que ele espera agora é que você abra a boca, porque orar é dar legalidade espiritual para que Deus haja, é abrir a porta do invisível para que o céu invada a terra. E hoje essa porta vai se abrir porque você está aqui com o coração rasgado, disposto a fazer o que for preciso. Talvez você já tenha perdido as palavras. Talvez você já tenha dito tudo o que sabia dizer. Mas o que vem agora não é apenas
um conjunto de frases. É um ato profético, um rompimento, um grito de alma que ecoa no mundo espiritual. E quando essa oração for feita, cadeias vão cair, correntes antigas, invisíveis, silenciosas, mas reais, vão ser quebradas. Maldições que atravessaram gerações vão perder o direito de permanecer. O nome dos seus filhos será limpo. Espiritualmente, a casa será marcada e o inimigo vai saber. Aqui, não, você foi escolhido para esse momento, não apenas para ir assistir a esse vídeo, mas para ser o elo que muda tudo. E agora chegou a hora. Prepare o seu espírito, porque essa não é apenas uma oração, é um decreto, é um grito de guerra, é o início de uma nova história. E ela começa agora. Não pule o vídeo, assista até o final para uma surpresa que pode transformar sua perspectiva. Inscreva-se e comente. Eu creio para fazer parte dessa jornada, Pai Celestial. Hoje eu me coloco diante de Ti, não como alguém que sabe tudo, mas como alguém que sabe que não pode mais viver sem a Tua intervenção. Eu me prostro por aqueles que o Senhor me confiou, meus filhos. Eles não são apenas carne da minha carne, sangue do meu sangue. Eles são Tua criação, Teu sonho, Tua promessa viva. É por isso que neste momento, com todo o poder que há no nome de Jesus, eu declaro toda maldição, todo peso, toda herança maligna sobre a vida dos meus filhos está quebrada. Agora, em nome de Jesus, eu clamo pela Tua luz sobre toda sombra que tenta envolvê-los, sobre toda mentira que foi sussurrada à mente deles, sobre toda ferida emocional escondida, sobre toda escolha que os afastou da Tua vontade. Senhor, entra com Teu fogo purificador, visita agora o lugar mais profundo da alma deles, onde nem eu consigo alcançar, onde só o Teu Espírito Santo pode tocar. E ali, Senhor, ali planta liberdade, ali sopra vida nova, ali restaura a identidade original que o Senhor escreveu, antes mesmo que eles nascessem. Eu renuncio como autoridade espiritual sobre a vida deles. Toda palavra negativa que foi lançada, toda sentença de fracasso, de enfermidade, de abandono, de confusão. Eu corto agora pelo poder do sangue de Jesus. E em troca disso, eu libero palavras de bênção, palavras de paz, palavras de futuro, palavras de aliança. Senhor, cerca meus filhos com Tua presença, onde eu não posso ir que o Teu Espírito vá, onde eu não posso vigiar que os Teus anjos acampem, onde eu não posso intervir que o Teu amor abrace. Eu sei que as minhas forças têm limite, mas a Tua graça não tem. E por isso, eu entrego cada parte da vida deles nas Tuas mãos, porque ninguém cuida melhor do que o Pai Celestial. E mesmo que eles estejam longe agora, mesmo que pareçam perdidos, eu creio e profetizo que eles vão voltar para os Teus braços, voltar para o propósito, voltar para a casa. E tudo aquilo que parecia ser o fim vai se transformar em testemunho, em glória, em recomeço. Porque hoje e aqui agora, o céu ouviu e o inferno foi notificado. Os meus filhos têm dono e o nome dele é Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, se enquanto ouvia algo dentro do seu coração se quebrou, se lágrimas vieram, se você sentiu como se alguém estivesse colocando em palavras o que você nunca conseguiu expressar, então, isso não foi apenas emoção.
Foi Deus te tocando. Foi o Espírito Santo te lembrando que você não está sozinho nessa guerra. E agora, eu quero te convidar a dar um passo além. Comenta aqui embaixo o nome dos seus filhos, escreve nos comentários como um ato de fé, como quem está colocando cada nome no altar de Deus. Não é só uma interação, é um posicionamento espiritual, é um registro público, dizendo: eles são do Senhor e eu estou em guerra por eles. E se você quiser, escreva também: eu creio na libertação da minha geração. Vamos transformar esse espaço aqui em um campo de intercessão. Você vai se surpreender com o que acontece quando uma multidão começa a orar uns pelos outros. Quando alguém que nem te conhece clama pelo nome do seu filho. Quando o céu vê uma comunidade inteira se levantando como guerreiros espirituais. Se você orou até aqui, se você sentiu a presença de Deus, não guarde isso só para você. Comenta, deixa seu testemunho. Compartilha esse vídeo com outros pais que você sabe que estão enfrentando guerras silenciosas. Porque hoje foi o começo de uma revolução espiritual. E revoluções não acontecem no silêncio, elas acontecem quando alguém tem coragem de se levantar. E você teve. Agora declare isso com fé nos comentários. A minha geração é de Jesus, e que assim seja nos céus, na terra e dentro da sua casa. E enquanto você escreve, enquanto o nome do seu filho, da sua filha, da sua família aparece ali nos comentários, entenda o que está acontecendo. Isso é mais do que palavras numa tela. Isso é um ato profético. É como se você estivesse dizendo ao mundo espiritual: eu não abro mão deles, eu não desisto, eu estou aqui lutando com o que tenho. E isso é fé. E Deus se move quando vê esse tipo de fé. A fé de quem continua mesmo cansado. A fé de quem ora mesmo sem ver. A fé de quem chora, mas não para de semear. Você sabia que há guerras espirituais que só cessam quando alguém decide orar com profundidade? Há cadeias que só se rompem quando alguém ora com o coração nu, sem máscaras. E o que você acabou de fazer aqui, ao orar, ao comentar, ao se expor, foi exatamente isso. E sabe o que é mais lindo? Você não está sozinho. Vai lendo os comentários, vai percebendo como há outras mães, outros pais, outros filhos, avós, irmãos, todos clamando juntos. Esse não é só um vídeo, é um altar coletivo, é um exército invisível, se formando com o coração voltado ao céu e os pés firmes na terra. Agora, eu te convido a fazer mais uma coisa com intencionalidade. Ore pelos nomes que você encontrar nos comentários. Escolha um ou dois, mesmo que você não conheça a pessoa. Porque quando você ora por alguém, Deus move pessoas para orarem por você também. E sabe o que isso gera? Unidade, força, milagre, multiplicado. Porque onde dois ou mais estiverem concordando na terra sobre qualquer coisa, o céu age. E eu te digo, o céu está agindo agora enquanto você lê, enquanto você comenta, enquanto você crê. Agora vai, escreve mesmo que com lágrimas, mesmo que com os dedos trêmulos, escreve o nome da sua geração. E se quiser, escreve também essa frase que profetiza um novo tempo. Na minha casa só há espaço para bênçãos. Toda maldição foi quebrada em nome de Jesus. Meus filhos viverão o propósito de Deus. Vamos encher os céus com declarações de fé, vamos inundar esse espaço com promessas vivas. Vamos deixar o inimigo cego diante de tanta luz.
Porque quando uma geração se levanta, o inferno treme e o céu se alegra. Quer sentir o poder dessa palavra? Curta, comente o nome de alguém que precisa ver este vídeo e inscreva-se para mais conteúdos assim. Você começou algo eterno hoje e o céu é testemunha disso. E se você ainda está aqui, lendo cada palavra com o coração apertado, é porque algo muito maior está acontecendo dentro de você. Não é coincidência, é chamado. É o Espírito de Deus te acordando por dentro, te lembrando quem você é. Você não é só mais um. Você não é só alguém tentando sobreviver à vida. Você é resposta. Você é intercessor. Você é coluna de uma nova geração. E quando você se posiciona mesmo em silêncio, mesmo chorando, você está escrevendo uma nova história espiritual. E deixa eu te contar uma verdade, que talvez o mundo tenha tentado te esconder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso está na palavra em Tiago 5, versículo 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E se você está aqui orando, crendo, declarando, então você é esse justo. Pode ter passado por falhas, erros, momentos de incredulidade, mas nada disso te desqualifica. Pelo contrário, te faz ainda mais humano, ainda mais real, ainda mais sensível à graça de Deus. E sabe o que a graça faz? Ela pega pais cansados e transforma em sacerdotes do lar. Ela pega mães feridas e transforma em profetisas da casa. Ela pega jovens confusos e transforma em vozes proféticas. Ela pega casas marcadas por dor e transforma em moradas de paz. Essa é a revolução silenciosa que está acontecendo agora mesmo. Pessoas comuns, como você, sendo levantadas para fazer coisas eternas. Porque quando o céu encontra um coração disponível, ele não precisa de multidão para agir só de entrega. E agora, eu te peço mais uma coisa. Se essa oração tocou você, se esse vídeo ativou algo dentro da sua alma, se você sentiu que esse foi um divisor de águas na sua história, então compartilha. Compartilha com aquele pai que está quase desistindo, com aquela mãe que já não sabe mais como orar, com aquela avó que ora sozinha pelo neto todas as noites, com aquela família que parece sorrir nas fotos, mas chora no travesseiro, porque às vezes uma única oração compartilhada salva uma família inteira e talvez, só talvez você seja a ponte entre alguém e o céu. Você seja o canal de libertação de outra casa. Você seja a resposta que alguém orou em silêncio, sem saber que viria por meio de você. Então, comenta, ora por alguém e compartilha, porque o que começou aqui não pode parar aqui. Deus está escrevendo algo eterno através da sua fé. E essa geração vai viver para contar. Porque sobre a sua casa já foi decretado libertação, restituição, milagre e um novo tempo que começa agora. E se você está sentindo algo diferente aí dentro, como se o ar tivesse mudado, como se uma presença estivesse te abraçando, mesmo no silêncio, Ele é o Espírito Santo. Ele chegou onde nenhum conselho, nenhuma palavra humana, nenhuma tentativa sua conseguiu chegar. É Ele quem recolhe agora as suas lágrimas e transforma em resposta. É Ele quem sussurra no seu coração: eu ouvi e já estou agindo. E mesmo que tudo ao seu redor ainda pareça o mesmo, no invisível, tudo já começou a mudar. Você lembra quando Jesus disse
que o reino de Deus é como uma semente que um homem planta na terra, e mesmo dormindo, acordando, sem entender como ela cresce. Isso está em Marcos 4, versículos 26 a 29. Assim é o reino de Deus. É como um homem que lança a semente sobre a terra. Quer ele durma, quer se levante de noite e de dia. A semente germina e cresce sem que ele saiba como. É assim com a oração. Você lançou a semente e agora ela está germinando, crescendo, rompendo a terra. Mesmo que você ainda não veja, você não precisa entender como, só precisa crer que vai acontecer. Porque a fé não é a ausência de dúvida. Fé é continuar mesmo quando a dúvida grita, é levantar. Mesmo quando tudo dentro de você quer desistir, é declarar a vitória antes mesmo de enxergar o milagre. E talvez você esteja pensando, mas a minha situação é muito difícil. Eles estão muito longe de Deus. Eu já tentei de tudo. Então, escute isso, o que você não consegue alcançar com suas mãos. Deus alcança com uma palavra. Ele é especialista em finais inesperados, em reviravoltas improváveis, em transformar a cruz, o maior símbolo de dor, em o maior símbolo de redenção. E o que ele fez lá, ele continua fazendo hoje na sua casa, na sua história, na vida dos seus filhos. Por isso, não recue, não silencie a sua fé, não subestime o que acabou de acontecer aqui. Volte nesse vídeo. Quando precisar, ore quantas vezes forem necessárias. Marque esse dia. Escreva num papel. Hoje minha casa foi marcada pela libertação. Porque esse será o seu memorial. O lembrete de que mesmo em meio à dor, você escolheu crer. E agora, só me resta te dizer algo do fundo do coração. Eu estou orando por você, por cada nome que foi escrito nos comentários, por cada lágrima que caiu, sem ninguém ver, por cada mãe, pai, avó, tio, irmão, que decidiu se colocar na brecha. Vocês não estão sozinhos. O céu se levantou com vocês e a vitória já começou. E se você chegou até aqui, é porque algo muito maior do que palavras te prendeu. Foi o próprio Deus te chamando de volta para a posição, te lembrando que ainda há esperança, te lembrando que não importa o quão escuro esteja o caminho, a luz dele é suficiente. O que começou como mais um vídeo, terminou como um encontro entre você e aquele que nunca desistiu dos seus filhos. Então leve isso com você. Você foi chamado para ser o ponto final das maldições e o ponto de partida das promessas. Não importa o que aconteceu até aqui, não importa o que disseram, não importa o tamanho da dor, o que importa é que Deus já começou uma nova história e a sua casa vai viver para testemunhar. Agora vai com fé, vai com o coração leve, vai com a certeza de que você não lutou sozinho a hoje. O céu inteiro lutou com você. E antes de sair, comenta só mais uma coisa aí aqui embaixo, como selo profético. A minha casa é território de milagres, porque é isso que ela é, porque é isso que você é, um milagre em movimento. Uma promessa em pé, um guerreiro, uma guerreira de joelhos. E dos que oram assim, o céu nunca esquece. Que Deus te abençoe e que a paz, que excede todo entendimento, reine aí dentro hoje e para sempre. Amém. Vamos juntos nessa. Antes de tudo,
Deixe um like, comente "Deus é fiel" e fique até o fim para algo que vai mexer com você. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Esse versículo em Mateus 18, versículo 20, nos revela um princípio fundamental do cristianismo. A igreja, o corpo de Cristo, não é uma reunião de indivíduos isolados, mas de pessoas que se unem para adorar, para orar, para aprender, para crescer juntas na fé. A igreja é, antes de tudo, um lugar de comunhão com Deus e com os outros. Mas mesmo com esse chamado claro e direto, muitos de nós nos afastamos da igreja. Pode ser que em algum momento você tenha se sentido desanimado, desconectado ou até mesmo indiferente à vida comunitária. Muitos acham que podem viver a fé sozinhos, afastados da comunhão dos irmãos. Contudo, isso não é o que Deus nos ensinou. Deus sempre nos chamou para estar juntos como igreja, como corpo. A Bíblia nos diz que somos membros uns dos outros. Em Romanos 12, versículo 5. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas, individualmente, somos membros uns dos outros. E que juntos devemos edificar-nos mutuamente em 1 Tessalonicenses 5, versículo 11. Portanto, consolem-se e edifiquem-se uns aos outros, como também vocês estão fazendo. Não é possível crescer plenamente em Cristo isolados, sem o apoio da comunidade de fé, sem o fortalecimento mútuo que só a igreja pode oferecer. Quando pensamos sobre o chamado de Deus, somos lembrados do povo de Israel. Deus sempre quis estar com seu povo. No entanto, ao longo da história, vimos como o povo de Israel muitas vezes se afastou, se distanciou de Deus e se entregou à idolatria e à desobediência. Mas em todos esses momentos, Deus nunca os abandonou. Ele sempre os chamou de volta. Em Ezequiel 34, versículo 11, Deus faz uma promessa maravilhosa de reunir o seu rebanho. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e as procurarei. Deus nunca desiste de seu povo. Ele sempre busca aqueles que se afastaram, aqueles que estão perdidos. E ele faz isso com um coração cheio de amor e compaixão. A igreja é esse rebanho e Deus continua a chamar cada um de nós para voltar ao seu corpo, para retornar ao lugar onde podemos ser cuidados, alimentados e fortalecidos. Mas por que nos afastamos? Porque muitos, mesmo aqueles que são chamados por Deus, se distanciam da igreja. Às vezes, o afastamento acontece de forma sutil, quase imperceptível. Começa com pequenas falhas, com a falta de tempo para a oração, a falta de comprometimento com a comunidade. E antes que percebamos, estamos distantes, afastados da comunhão com o corpo de Cristo. Outros se afastam devido a decepções, feridas espirituais ou problemas dentro da própria igreja. Eles perdem a visão do que realmente significa ser parte do corpo de Cristo e, sem perceber, se isolam. Mas assim como Deus nunca desistiu de Israel, Ele também nunca desiste de nós. Ele sempre estende a sua mão para nos trazer de volta, mesmo quando nos afastamos. Ele nos chama de volta com a mesma compaixão e misericórdia. A igreja não é um lugar para os perfeitos, mas para os imperfeitos, aqueles
que reconhecem suas falhas e buscam refúgio em Cristo. Jesus veio para os doentes, para os fracos, para os necessitados. E ele ainda continua a fazer esse chamado hoje em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O corpo de Cristo é, portanto, um lugar de cura, um lugar de restauração. Quando nos afastamos da igreja, nos afastamos do lugar onde podemos ser curados, onde podemos ser fortalecidos e renovados na nossa fé. A igreja é o hospital espiritual, onde Deus trabalha em nossas vidas, trazendo cura para nossas feridas e esperança para nossos corações. Talvez você esteja se perguntando: o que significa ser parte do corpo de Cristo? Por que a igreja é tão importante? O apóstolo Paulo nos explica em 1 Coríntios 12, versículo 14, porque o corpo não é um só membro, mas muitos. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. O corpo de Cristo é composto por todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. E como membros desse corpo, temos uma responsabilidade uns pelos outros. Precisamos uns dos outros para crescer na fé, para nos apoiar nos momentos de dificuldade e para sermos testemunhas vivas do amor de Deus no mundo. A igreja é o lugar onde aprendemos sobre a palavra de Deus, onde somos desafiados a viver de acordo com seus mandamentos e onde somos enviados para compartilhar o Evangelho com o mundo. Deus nos chama a ser luz no mundo e a igreja é o lugar onde essa luz se acende e brilha. A igreja não é uma simples reunião social. Ela é o lugar onde somos equipados para a obra de Deus. Quando nos afastamos da igreja, nos afastamos da nossa missão, da nossa vocação divina. Por isso, é urgente que cada um de nós reflita sobre o nosso compromisso com a igreja. Não podemos deixar que as distrações do mundo, as dificuldades ou os desânimos nos afastem do corpo de Cristo. Deus nos chama para viver em comunidade, para ser parte de algo maior do que nós mesmos. Ele nos chama para ser sua igreja, sua luz, seu testemunho no mundo. E juntos, como igreja, podemos enfrentar qualquer desafio, superar qualquer adversidade, porque sabemos que Cristo está no meio de nós, guiando-nos, fortalecendo-nos e nos capacitando a viver segundo a sua vontade. E hoje, ao ouvir essa mensagem, você possa responder ao chamado de Deus, retornar ao seu corpo e ser renovado na sua presença. A igreja é o lugar onde Deus quer que você esteja, onde Ele quer que você cresça, se fortaleça e, mais importante, seja um testemunho vivo do seu amor para o mundo. Não permita que nada o afaste dessa comunhão. O corpo de Cristo está esperando por você e Deus está chamando para que você volte a fazer parte dessa grande família. Em nossos dias, o mundo moderno está repleto de distrações que constantemente nos afastam de Deus. A busca incessante por sucesso pessoal, a busca pelo conforto material e a busca por satisfação imediata tornam-se muitas vezes as principais prioridades na vida de muitas pessoas, até mesmo dos escolhidos de Deus. Vivemos em uma sociedade onde a correria diária, o consumismo e a pressão por resultados imediatos são tantas
que dificilmente encontramos tempo para parar, refletir e buscar o que realmente é essencial, a presença de Deus em nossas vidas. Jesus, em sua sabedoria, já havia nos advertido sobre esse perigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 22, ele nos fala sobre as preocupações da vida que sufocam a palavra de Deus em nós. A semente que caiu entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Ele compara essas preocupações com as ervas daninhas que, se não forem tratadas, podem sufocar a boa semente. As tentações do mundo moderno, as pressões do trabalho, a busca constante por mais e mais, tudo isso tem o poder de desviar nosso foco do que realmente importa. A palavra de Deus, que deveria ser o centro de nossas vidas, é muitas vezes sufocada por tudo aquilo que nos oferece o mundo. É fácil cair na armadilha de se deixar consumir pelas distrações, pela busca por status, por posses materiais e pela sensação de que precisamos estar sempre em movimento, buscando mais e mais. No entanto, esse tipo de vida, focada em ganhos temporários e em prazeres efêmeros, não traz paz duradoura. Na verdade, ao contrário, ela nos afasta da verdadeira fonte de vida, que é Deus. E é aqui que se encontra o maior desafio para os cristãos: manter o foco no Senhor em um mundo que constantemente nos chama para olhar para outras coisas. Jesus, ao contar a parábola do semeador, descreve como a palavra de Deus pode ser recebida de diferentes maneiras. Em Mateus 13, versículo 9, ele fala sobre um semeador que espalhou sementes, mas, devido às condições do solo, nem todas as sementes germinaram e cresceram. Algumas sementes caíram em solo rochoso, outras entre espinhos e outras em boa terra. A semente que caiu entre os espinhos, Jesus explica, representa daqueles que ouvem a palavra. Mas, devido às preocupações do mundo, elas são sufocadas e não produzem frutos. Essa parábola é um reflexo poderoso da nossa realidade. Como o semeador Deus está constantemente lançando sua palavra sobre nós, mas o tipo de solo que encontramos em nossos corações determinará se essa semente produzirá frutos. A terra cheia de espinhos e preocupações representa os corações distraídos, aqueles que, embora ouçam a palavra de Deus, deixam que as preocupações, os medos e as tentações do mundo as abafem. As preocupações do mundo tornam-se mais importantes e a palavra de Deus perde o espaço que deveria ocupar em nossas vidas. O que Jesus está nos dizendo aqui é que o mundo, com suas promessas de prazer, riqueza e sucesso, pode enganar e iludir. Ele não está dizendo que as coisas do mundo são inerentemente más, mas que, quando elas ocupam o lugar de Deus em nossas vidas, elas se tornam um obstáculo para a verdadeira vida em Cristo. A busca por dinheiro, pelo reconhecimento, pela fama, por status social, tudo isso pode ser bom, mas quando se torna a nossa principal busca, isso nos distancia de Deus. A Bíblia nos diz, em Mateus 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a busca por essas coisas substitui o lugar de Deus em nossos corações, estamos permitindo que a semente da palavra de Deus seja sufocada. Como podemos evitar isso? A resposta
está em garantir que nosso coração seja uma boa terra. Como Jesus descreve na parábola, quando a semente cai em boa terra, ela cresce, se fortalece e produz frutos. Isso significa que precisamos fazer um esforço consciente para buscar a Deus em primeiro lugar, colocar a Sua palavra como prioridade em nossas vidas e deixar que Ele transforme nossos corações e mentes. Não se trata apenas de ouvir a palavra de Deus, mas de aplicá-la, de viver de acordo com ela em todas as áreas da nossa vida. A boa terra é o coração que se prepara para receber a palavra, que escolhe dedicar tempo à oração, à leitura das Escrituras e à comunhão com outros crentes. A boa terra é um coração disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer à sua direção. A boa terra é o coração que escolhe não ser levado pelas correntes do mundo, mas que permanece firme, fixado em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quando cultivamos um coração assim, a palavra de Deus não é sufocada. Ela floresce, cresce e produz frutos. Frutos de paz, de alegria, de bondade, de paciência e de amor. Porém, a realidade é que muitos cristãos hoje se deixam levar pelas preocupações do mundo e perdem o foco. À medida que a vida vai se tornando cada vez mais ocupada e exigente, muitos se afastam da igreja da palavra e da oração. Mas assim como Jesus nos ensinou a chave para não permitir que as tentações do mundo nos afastem, está em manter o nosso coração em boa terra. Devemos lembrar que a verdadeira paz, o verdadeiro propósito e a verdadeira satisfação não estão nas coisas que o mundo nos oferece, mas em Cristo Jesus. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em Mateus 6, versículo 21. Se buscamos os tesouros do mundo, nosso coração será levado por eles. Mas, se buscamos o reino de Deus, nosso coração será preenchido com a sua paz e sua alegria. Portanto, é hora de refletir o que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração. Quais são as preocupações, as ansiedades ou as tentações que têm sufocado a palavra de Deus em sua vida? Talvez você esteja se sentindo distante de Deus, sem paz, sem direção. Se esse for o caso, hoje é o momento de voltar a focar em Cristo, de abrir seu coração para Ele e permitir que a sua palavra encha sua vida novamente. Lembre-se, a boa terra é aquela que, mesmo com todas as distrações ao redor, escolhe dar espaço para a palavra de Deus crescer e frutificar. Deixe que essa palavra floresça em seu coração e produza frutos de transformação. Deus quer que você tenha uma vida abundante, cheia de sua presença e de seus frutos. Não permita que as distrações do mundo roubem o que Ele preparou para você. Que a partir de hoje, você possa ser uma terra boa, onde a semente da palavra de Deus crescerá forte e produzirá frutos para a glória de Deus. A falta de disciplina espiritual é um dos maiores desafios que enfrentamos como cristãos. Quando negligenciamos a prática diária da oração, a leitura das Escrituras e a comunhão com outros crentes, nossa relação com Deus começa a enfraquecer e a nossa chama espiritual se apaga pouco a pouco. Esse esfriamento, muitas vezes sutil, ocorre de maneira tão gradual que, quando percebemos, estamos longe da igreja e da presença de Deus, sem saber ao certo como chegamos até ali.
A vida cristã exige dedicação, comprometimento e uma rotina de busca constante por Deus. Mas quando deixamos de cultivar esses hábitos, a consequência é uma desconexão espiritual que nos afasta do corpo de Cristo. No livro de Hebreus, o autor nos dá um alerta claro e direto. Em Hebreus 10, versículo 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que o dia está se aproximando. A reunião dos crentes, o culto coletivo, a convivência e o apoio mútuo são fundamentais para a nossa vida espiritual. Não é suficiente apenas ter uma fé individual ou isolada. A comunhão com os outros, o fortalecimento mútuo, a oração em conjunto e a adoração coletiva são elementos essenciais para mantermos uma conexão viva com Deus e uns com os outros. Quando negligenciamos essas práticas, nos afastamos da igreja e, consequentemente, da presença de Deus. Esse afastamento da igreja e da prática espiritual é um processo insidioso. Às vezes, começamos a nos ausentar de um culto depois de outro e logo encontramos desculpas para não orar, não ler a Bíblia ou não participar das reuniões. A falta de disciplina espiritual se torna um ciclo vicioso que se retroalimenta. Ao nos afastarmos da igreja e da palavra de Deus, nossa fé se enfraquece, o que nos torna mais vulneráveis às tentações do mundo. E, por fim, acabamos completamente desconectados de Deus. Quando isso acontece, a nossa vida espiritual perde o vigor e a presença de Deus, que antes experimentávamos com alegria, se torna algo distante e quase irreconhecível. Na vida de Pedro, encontramos um exemplo claro de como a falta de disciplina espiritual pode ter consequências desastrosas. Durante a última noite de Jesus na terra, no jardim do Getsêmani, Jesus pediu aos seus discípulos que vigiassem e orassem com ele. Mas Pedro, junto com os outros discípulos, não conseguiu manter a vigilância. Eles adormeceram, apesar do pedido direto de Jesus. Jesus disse a Pedro em Mateus 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que vemos aqui é que a falta de vigilância espiritual e a falta de oração foram os fatores que levaram Pedro à sua queda. Quando ele foi desafiado, na noite de Cristo, ao ser confrontado por uma serva que o acusava de ser um seguidor de Jesus, Pedro, que antes havia prometido lealdade inabalável, negou o Mestre 3 vezes em Mateus 26, versículos 69 a 75. A fraqueza espiritual que Pedro experimentou naquelas horas foi fruto de sua falta de vigilância e de sua ausência em oração. Quando deixamos de orar, de vigiar, de fortalecer a nossa vida espiritual, não percebemos o quanto estamos nos afastando de Deus até que o desafio venha e nossa fé se revele frágil. Esse exemplo de Pedro serve como um alerta poderoso para nós hoje. A vida cristã não é apenas um momento de fé em que recebemos Cristo em nosso coração e depois seguimos adiante. Ela exige disciplina contínua. Disciplina que não se interrompe em momentos de crise ou de pressa, mas que se mantém firme, mesmo nas situações cotidianas da vida. A oração, a meditação na palavra de Deus e a participação ativa na comunidade cristã são os pilares que nos sustentam
e nos fortalecem. Quando falhamos nesses aspectos, estamos vulneráveis a quedas espirituais que podem nos afastar da presença de Deus. Quando olhamos para a vida de Pedro, vemos que sua queda não foi instantânea. Ela aconteceu aos poucos, de forma gradual, porque ele não manteve sua disciplina espiritual. Ele não estava vigiando, não estava orando. E quando o momento da tentação chegou, ele não tinha força para resistir. Isso nos ensina uma lição vital: a nossa força para resistir ao pecado, às tentações e ao afastamento de Deus vem da nossa vida de oração, da nossa meditação constante nas Escrituras e do nosso compromisso com a comunidade cristã. Jesus nos ensinou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, em Mateus 26, versículo 41. Isso significa que por mais que o nosso desejo de seguir a Deus seja sincero, nossa natureza humana é frágil e sem o fortalecimento diário, através da oração, da leitura bíblica e da comunhão com os irmãos, nos tornamos suscetíveis às fraquezas da carne. A nossa carne vai sempre nos puxar para longe de Deus, para longe da igreja, para longe daquilo que é verdadeiro e eterno. Mas o espírito alimentado pela oração, pela palavra de Deus e pela igreja nos fortalece e nos dá a capacidade de resistir às tentações do mundo. É importante refletir qual é a nossa disciplina espiritual. Estamos, de fato, buscando a Deus de forma constante, ou estamos deixando que o ritmo agitado da vida, as distrações e as tentações do mundo nos afastem de nossa fonte de força? A disciplina espiritual não é apenas um dever, ela é um privilégio. Ela é a chave para mantermos nossa fé viva e forte. Ao nos afastarmos da prática de oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com a igreja, nossa fé começa a esfriar. O afastamento não acontece da noite para o dia, mas sim gradualmente até que nos vemos longe de Deus. Devemos seguir o exemplo de Jesus, que constantemente se retirava para orar e se fortalecer espiritualmente. A oração não era apenas uma prática para ele, mas uma necessidade vital para cumprir sua missão. Como seguidores de Cristo, devemos seguir o mesmo caminho. A vida cristã é uma jornada constante de busca e de fé, que exige que estejamos em sintonia com Deus a cada momento. Quando a nossa vida espiritual é negligenciada, o efeito é claro. Nossa comunhão com Deus é quebrada e nossa fé enfraquece. Portanto, hoje é o momento de refletir sobre nossa disciplina espiritual. Se temos nos afastado da oração, da meditação na palavra ou da comunhão com outros crentes, é hora de voltar. Deus nos chama para uma vida de disciplina constante, não para que possamos ser perfeitos, mas para que possamos ser fortalecidos em sua presença e preparados para viver de acordo com sua vontade. Não permita que as distrações do mundo e a falta de vigilância o afastem do que Deus tem preparado para você. Retorne à oração, à palavra e à comunidade e seja renovado no espírito. Deus quer fortalecer sua fé e Ele estará sempre lá para recebê-lo de volta com os braços abertos. E se você chegou até este ponto, se cada palavra atravessou as barreiras da sua mente e tocou o âmago do seu espírito, entenda que isso não foi um mero acaso. Você não apenas assistiu a um vídeo, você participou de um encontro divino, uma audiência celestial
agendada antes mesmo que o dia de hoje amanhecesse. O que começou talvez como uma busca por alívio, por uma resposta, culminou em algo infinitamente maior, o seu próprio despertar. Você foi trazido até aqui não para ser um espectador, mas para ser o protagonista da virada que a sua linhagem aguarda há gerações. Lembre-se de onde partimos daquela sensação de que certas dores eram normais, de que alguns fracassos faziam parte da vida. Desconstruímos essa mentira. Trouxemos à luz a realidade das heranças espirituais das correntes invisíveis que prendem destinos e perpetuam ciclos de sofrimento. Mas não paramos no diagnóstico da doença, nós recebemos a prescrição da cura. E a cura, a arma que você empunhou, foi a sua oração. Aquele clamor que você fez talvez em silêncio, talvez com lágrimas, não foi apenas um conjunto de palavras bonitas. Foi um ato jurídico no mundo espiritual. Foi o seu basta, ecoando nos corredores do céu. Foi a sua voz como pai, como mãe, como guardião, dando legalidade para que Deus reescrevesse a história. E é aqui que a sua fé será testada. Porque talvez, ao abrir os olhos, você ainda veja o mesmo quarto. Talvez o telefone não toque com a notícia que você espera. Talvez o comportamento daquele filho ou daquela filha ainda pareça distante. E é exatamente neste ponto, na aparente quietude do mundo natural, que o inimigo vai sussurrar a sua mentira mais potente: nada mudou. Foi só emoção. Mas eu estou aqui como uma voz profética para te dizer: não ouse acreditar nessa farsa. O que aconteceu aqui não foi superficial, foi tectônico. No reino invisível, onde as verdadeiras batalhas são travadas e vencidas, tudo já começou a mudar. Sentenças foram anuladas. Decretos de maldição que pesavam sobre o seu sobrenome perderam a validade. Correntes enferrujadas que atravessaram gerações foram pulverizadas pelo poder que há no nome de Jesus, ativado pela sua fé. Imagine uma semente poderosa que foi plantada na terra mais profunda. Você não a vê germinar no primeiro dia, mas no escuro, debaixo da superfície, e a vida já está rompendo. As raízes estão se aprofundando, e a promessa de um fruto glorioso é inevitável. Assim, é o que você fez hoje. Você lançou a semente da libertação. Agora, regue-a com a sua fé, proteja-a com a sua perseverança e aguarde, pois a colheita virá. Portanto, entenda a sua nova identidade. Você não é mais apenas um elo na corrente da dor. Deus te escolheu, te capacitou e te ungiu para ser o ponto final das maldições e o ponto de partida das promessas. Você é a resposta da oração de algum avô ou avó que um dia clamou por um futuro diferente. Você é o intercessor que se levantou na brecha quando talvez ninguém mais tivesse forças. A sua responsabilidade agora não é de peso, mas de honra. Você foi comissionado a ser o sacerdote do seu lar, a profetisa da sua casa, aquele que se recusa a aceitar o diagnóstico do inferno e se apega firmemente ao prognóstico dos céus. Não importa o que aconteceu até aqui, não importam as falhas, as quedas, os momentos de dúvida. A graça de Deus te encontrou, te lavou e te colocou de pé, não como alguém perfeito, mas como um guerreiro validado pelo amor do Pai. E agora,
O que fazer com este fogo que foi aceso em seu peito? Não o deixe apagar. Esta oração não é para ser feita uma única vez. Faça dela o seu pão diário. Transforme o seu quarto, a sua sala, o seu carro em um altar. Ao acordar, antes mesmo de tocar no celular, declare a proteção de Deus sobre seus filhos. Ao se deitar, cubra-os com o sangue de Jesus em oração. Continue a lutar, não com a força do seu braço, mas com a autoridade dos seus joelhos dobrados. A sua perseverança será o sinal para o inferno de que você não está brincando, de que a sua família foi marcada e selada, e que ali não há mais espaço para a atuação do inimigo. E não lute sozinho. O que começou aqui não pode de forma alguma parar aqui. Pense naquele pai que está quase desistindo, naquela mãe que chora escondido no banheiro, naquela família que posta sorrisos nas redes sociais, mas vive um inferno particular entre quatro paredes. Você tem o antídoto. Você tem a chave. Compartilhar esta mensagem não é apenas encaminhar um vídeo, é estender um bote salva-vidas. Talvez você seja o canal que Deus usará para libertar outra casa, para curar outra geração. Seja essa ponte. Seja essa resposta. A sua obediência em compartilhar pode ser o primeiro elo de uma corrente de milagres que alcançará lugares que você nem imagina. E por fim, antes de encerrarmos este tempo sagrado, eu quero que você cele tudo o que foi feito aqui com uma declaração profética final. Não é apenas uma frase, é o novo letreiro espiritual que será erguido sobre a sua casa, visível para o céu e aterrorizante para o inferno. É a sua confissão de fé que ativa e mantém o milagre em movimento. É o carimbo que oficializa a nova realidade espiritual que você inaugurou hoje. Portanto, como um ato final de fé, como um decreto que sela o seu compromisso e a sua esperança, eu te convido a escrever aqui nos comentários, com toda a força da sua alma, com toda a convicção do seu espírito, a frase que definirá o seu futuro. Escreva e creia, declare e viva. A sua nova verdade é esta: a minha casa é território de milagres. Isso mesmo. Sua casa não é mais um campo de batalha incerto. É um território ocupado pela glória de Deus. Não é mais um lugar de repetição de dores, é uma oficina de milagres. Não é mais um abrigo de medo, é uma embaixada do céu na terra. E dos que oram e creem assim, o céu nunca esquece. Vá em paz, vá com o coração leve, vá com a certeza inabalável de que você não lutou sozinho hoje. O céu inteiro lutou com você. E a vitória já tem data e nome. Que a paz que excede todo entendimento, a paz que nasce da certeza de que Deus está no controle, inunde o seu ser, a sua casa e a sua família, hoje e para todos sempre. Amém.